O texto que eu quero compartilhar com esta amada igreja presente nesta vigília se encontra em primeiro livro do profeta Samuel, capítulos 22 e versículos 14. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulos 22 e versículos 14. É o texto bíblico que nós estaremos observando nesta biblioteca divina. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulos 22 e versículos 14. Nós vamos ver a palavra do Senhor que está nos dizendo assim: o sacerdote Aimeleque, ele dá testemunho da fidelidade de Davi perante Saul, dizendo: em quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa, e honrado na tua casa. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto, nesta vigília, a qual nós vamos ver esse personagem das Sagradas Escrituras, o sacerdote Aimeleque. Ele chega a dar testemunho, ele chega a relatar o testemunho notório desse personagem conhecido como Davi. Então, nós estamos vendo o sacerdote Aimeleque dando testemunho da fidelidade de Davi. Ele dá testemunho porque ele observou, ele identificou Davi como obediente, como um homem fiel perante Saul. E nós estamos vendo agora, não é um desconhecido, nós não estamos vendo alguém que não tem conhecimento do Deus de Israel. Nós não estamos diante de alguém que não conhece o Deus de Israel. Nós não estamos diante de alguém que está distante da lei. Nós não estamos diante de alguém que não conhecia a seriedade da lei. Nós não estamos diante de um personagem qualquer. Nós estamos diante do sacerdote Aimeleque. Ele, sendo sacerdote na função, no reinado de Saul, ele observou e ele chegou a observar a autenticidade, a seriedade do compromisso de Davi. Aimeleque, o sacerdote, olhava para Davi e não via só Davi. Ele via, presenciava que em Davi havia um espírito excelente. Ele observava que em Davi havia uma presença diferente. E eu quero dizer, amada igreja presente nesta vigília, que esse espírito excelente e essa presença, que era um diferencial na vida de Davi, é a presença do Deus de Israel, o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus presente na vida de Davi. Eu vou repetir: o Deus de Israel é o Deus presente na vida de Davi. Todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, é o Deus de Israel presente na vida de Davi. E Davi, aliançado com aliança, Davi com compromisso contínuo com Deus eterno, com Deus de Israel. Nós estamos diante do sacerdote Aimeleque, falando agora a maior autoridade presente da época. Ele está dialogando com o rei Saul,
falando ao seu rei sobre a qualidade da fidelidade e obediência de Davi. Davi, por ser obediente, Davi, por ser leal ao seu Deus, Davi, por ser fiel e obediente, Deus lhe honra nos pequenos e nos grandes detalhes. Eu vou repetir para você sentir a presença e dar glória a Deus do outro lado. Davi, por ser obediente e fiel, é honrado nos mínimos e nos grandes detalhes da sua vida. Vem comigo para a Bíblia. Se nós abrimos as Sagradas Escrituras, aleluia, a biblioteca divina, no primeiro livro do profeta Samuel, nos capítulos 16, nós vamos ver Deus falando com o Nabi de Deus, com o profeta de Deus, chamado Samuel, para ele ir até a cidade de Belém, com um vaso cheio de azeite, com um chifre cheio de azeite, para ungir na cidade de Belém um dos filhos de Jessé, o belamita, rei de Israel. E nós vamos ver neste texto de primeiro livro do profeta Samuel, que quando o profeta ele chega na cidade de Belém, na casa de Jessé, o belamita, ele chega lá direcionado por Deus, ele chega lá compromissado com Deus, ele chega lá na companhia do Deus eterno, do Deus de Israel. Não chega sozinho, ele chega lá em Belém, na casa de Jessé, e ele chega não de mãos vazias, ele chega lá e ele tem azeite em suas mãos, ele tem unção, ele tem a companhia da presença, o Espírito do Senhor está sobre ele, regendo, guiando, maestrando a sua vida, até chegar à casa de Jessé, o belamita. E quando ele chega, aleluia, abre-se a porta, ele passa pela porta, e o que acontece aqui é que Jessé, ele começa, aleluia, passar os seus filhos perante Samuel, e Samuel, ele vai observando os 7 filhos que estavam presentes na casa do seu pai, do pai de Davi, aleluia, e lá estão os 7 irmãos de Davi, lá em Belém, na casa de Jessé, pai de Davi. Passa-se então os 7 filhos, mas nós vamos notar, perceber nas Sagradas Escrituras que Deus não escolheu nenhum deles. Deus então impulsiona o profeta Samuel a fazer uma nova pergunta. Acabou-se os seus filhos? E Jessé responde, ainda tem o menor. Então ele diz, o profeta Samuel, manda-lo chamar, porque enquanto ele não chegar, não se assentaremos à mesa. Glória a Deus. E o que acontece? Lá vai Davi, o 8º filho, que estava longe de casa. Agora ele está vindo, ele está chegando, porque mandaram chamar. E ele vem. E quando ele chega na casa do seu pai, em Belém, quando ele chega na sua casa, eu vou repetir, quando ele chega na sua casa, o Espírito do Senhor diz ao profeta Samuel, é este mesmo, ungiu, eu vou repetir, este mesmo é, ungiu, aleluia. Então o profeta, na casa de Davi, pega o chifre, o vaso de azeite e derrama sobre
sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia fala, meus irmãos, que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi de uma forma tão impactante, que Davi já tinha o Espírito Santo, já tinha o mover do Espírito, sempre quando vinha sobre ele, mas agora é com mais intensidade. Eu vou repetir, mas agora é com mais intensidade, porque a unção que ele recebeu é nova, a unção é nova e a unção é profunda. Eu vou repetir, a unção é nova e a unção é profunda, e agora ele passa a ter o mover do Espírito com mais intensidade na sua vida. Aonde que ele recebeu o Espírito do Senhor? Na sua casa. Pega a palavra, pega a revelação. Se nós observarmos a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 8, a Bíblia fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há, aleluia, de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. Primeiro, não é nos confins da terra. Primeiro, não é em Samaria. Primeiro, não é em Judeia. Primeiro, é em Jerusalém. Aonde começa a unção? Aonde começa a graça? Aonde começa o poder? Aonde começa a manifestação do poder com mais intensidade? Aonde começa o incendiar do Espírito? Aonde começa o incendiar pentecostal? Aonde começa o grande avivamento? Não é fora, não é nos confins da terra. Aonde começa? Também não é em Samaria. Aonde começa? Também não é em Judeia. Aonde começa? É na casa, é em Jerusalém. Eu vou repetir, pega a palavra, pega a revelação, é aonde? É em Jerusalém, é na casa, é na casa, é na casa que Deus enche, é na casa que Deus unge, é na casa que Deus reveste, é na casa que o Espírito do Senhor toma conta, impacteia, envolve, enche, faz transbordar. Primeiro começa na casa, primeiro começa em Jerusalém. Ei, aleluia, pega a palavra, pega a revelação da palavra. Jamais o incendiar do Espírito, jamais a honra de Deus começa fora da casa, começa-se em casa, começa-se em Jerusalém, começa nas raízes, aleluia, das primícias do chamado do primeiro amor. Pega a palavra, pega a revelação. Você lembra quando o Senhor te chamou? Você lembra quando o Senhor te vocacionou? Você lembra quando o Senhor te elegeu? Você lembra quando o Senhor te escolheu? Quem era eu? Quem era você, meu filho? Quem era você, filha de Deus? Mas o mesmo Senhor que colocou os olhos sobre Davi, na sua casa, lá fora da sua casa, mas a honra seria na sua casa, em Belém. O mesmo Senhor que mandou o poder do Espírito ao cumprimento do revestimento de poder na sua casa em Jerusalém, está aqui pela revelação da palavra dizendo: ei, meu filho, ei, minha filha, eu te escolhi, eu te chamei e eu te dei unção, e uma nova unção, e um novo revestimento, e com mais intensidade. Comecei foi na casa,
casa, foi na casa, foi na minha casa que eu comecei tudo. Eu te escolhi, foi lá. Eu te separei, foi lá. Eu comecei a me revelar a ti, foi lá. Eu comecei com os mistérios, foi lá. Eu comecei a mostrar para ti as visões, as revelações, os mistérios, foi lá. Eu comecei a te incendiar, foi lá. Foi lá que eu comecei a te queimar, por dentro e por fora. Foi lá que eu te enchi da minha unção. Foi lá que eu comecei a boa obra na minha casa. A honra começou na minha casa. E de lá para cá não parou. Deus começou a honrar Davi. Foi na sua casa. Agora Davi não está mais na sua casa. Agora Davi, no texto em que lemos, está no palácio real, está diante do rei. Aleluia, aleluia. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. Aonde está Davi? Está fazendo parte do reinado do rei Saul. Agora a honra não é pequena, a honra é grande. Aonde? Dentro da casa. Aonde? Dentro do reinado. Aonde? Em um lugar diferente. Pega a palavra, mas é dentro da casa. Pega a revelação da palavra. Ei, Deus manda lhe dizer: eu não sei qual é a casa que você está, eu não sei qual é a comunidade, eu não sei qual é a eclésia, eu não sei qual é a igreja, eu não sei qual é a assembleia, eu não sei qual é o povo, mas eu sei da revelação da palavra que o Senhor está me dando aqui nesta vigília. É nessa casa que ele começou. É nessa casa que ele se revelou a ti, e daí para frente não parou de te encher. Ainda hoje ele te enche, ainda hoje ele te renova, ainda hoje a unção é grande, ainda hoje ele te reveste, ainda hoje ele tem profundidade, ainda hoje ele te impacteia, ainda hoje ele te incendeia. Só quem está sentindo a unção e sendo incendiado, levante a mão e a voz aonde você está e verbalize uma palavra de adoração, glorificando, enaltecendo, sentindo a unção, o poder, a graça, o incendiar do Espírito está na casa. Aleluia! Pega a palavra, pega a revelação da palavra, e o Senhor começa a honrar Davi perante Saul. Ele é honrado perante a maior autoridade presente, ele é honrado. Pega a palavra, pega a revelação. Deus manda lhe dizer, pela revelação da palavra chegou o tempo. Perante grandes autoridades você será honrado. Perante grandes autoridades você será honrada por Deus. A honra começou pequena na sua casa, mas agora a honra maior chegou o tempo. O Lamai, Lerientria, Comonte, Derramassi, Baruque de Leplovia, Achek na Canchoramahai, Eleflou, Plouvias, Manto, na Conquiacé, na Gassorimianda, Revente Anturia. Pega a palavra, pega a revelação. A honra começou pequena, mas o tempo das honras maiores, das oportunidades maiores chegou para Davi. Pega a palavra, pega a revelação. Deus manda lhe dizer: o tempo das honras maiores chegou para você, chegou para a tua casa, chegou para a igreja, chegou para o ministério, chegou para a comunidade. Eu vou repetir para você sentir a presença e dar glória a Deus do outro lado. A honra de Deus com você, o mistério de Deus com você, o incendiar, a graça, as manifestações de Deus começou na casa, começou pequeno, mas cresceu, desenvolveu, se aprofundou, e ainda hoje Deus está te enchendo, ainda hoje Deus tem mais unção, ainda hoje Deus tem mais poder, ainda hoje Deus tem mais graça, ainda hoje Deus tem mais mistério, ainda hoje Deus tem mais revelação, ainda
hoje Deus tem glória, mais fogo, glória a ainda Deus, hoje Deus glória a tem mais Deus. chama, ainda hoje tem mais Glorificado é o teu derramamento do nome, Jesus. Espírito. Recebe, recebe, Aleluia, aleluia. recebe o que do céu está sendo Glória, derramado nesta glória a Deus, casa, aqui, glória a Deus, nesta vigília. glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pega a palavra, pega a revelação. Aleluia. Davi agora, perante Saul, está tendo novas oportunidades. O sacerdote Aimeleque percebe que ele é obediente ao seu Deus, vê a sua fidelidade e testifica a maior autoridade ao rei Saul de Davi, lhe conta quem ele é perante o seu Deus e perante o seu povo. Pega a palavra, pega a revelação. Alguém vai testemunhar do seu testemunho e da sua obediência. Eu vou repetir para você sentir a presença e dar glória a Deus do outro lado aí. Tem gente, aleluia, que estava de olho na fidelidade de Davi. Tem gente que estava de olho na obediência de Davi, no testemunho dele, porque via que o Deus de Israel era tremendo, era grande na sua vida. Pega a palavra, pega a revelação, Deus manda lhe dizer: alguém vai testemunhar de você, alguém grande vai dar testemunho. Ele é obediente, ela é obediente. Quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu vejo obediência, eu vejo fidelidade, eu vejo uma presença diferente. De quem é esta presença? É daquele que te encheu e te enche hoje na sua casa. É ele que está permitindo que pessoas vejam a tua fidelidade e a tua obediência. Eu vou repetir: tem gente que sabe que tu és fiel, que tu és fiel e que tu és obediente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça do Eterno a pregar esta palavra nesta vigília. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus sempre procura os fiéis, que Deus sempre procura aqueles que são leais. Deus sempre procura os sinceros, os obedientes. E aonde Deus começa? É na sua casa. Aonde Deus começa? É na sua casa. Se você abrir a sua Bíblia em Neemias, aleluia, e se você observar a palavra, se você observar Neemias, capítulo 7, versículos 2, você vai observar que Ananias, o maioral da fortaleza, era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Se nós observarmos, aleluia, Números, capítulo 12, dos versículos 6 a 8, nós vamos ver que o próprio Deus, ele dá testemunho da fidelidade de Moisés, dizendo: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, quem é fiel em toda a minha casa. Aleluia! Boca a boca, falo com ele, e de vista, e não por figuras. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma revelação poderosa da palavra.
Agora, quem está dando testemunho de Moisés não é homem. Quem está dando testemunho de Moisés não é sacerdote. Quem está dando testemunho de Moisés é o próprio Deus. Eu vou repetir: quem está dando testemunho de Moisés é o próprio Deus. Pega a palavra, pega a revelação. Ei, há uma multidão que estava de olho em Moisés, no seu testemunho. Será que ele é tudo isso mesmo? Será que Deus fala com ele mesmo? Será que ele tem a presença? Será que ele tem as revelações? Será que ele tem as visões? Será que realmente ele vê o agir de Deus? E será que tudo isso que ele fala vem de Deus? Ei, eu venho aqui nesta vigília cheio da palavra do eterno Deus para lhe dizer, à luz da revelação das Sagradas Escrituras, Deus, ele dá testemunho de Moisés ao povo. Pega a palavra, pega a revelação, Deus manda lhe dizer: chegou o tempo. Tem muita gente dizendo, olhando para você e dizendo: será que ele é isso mesmo? Será que ela é isso mesmo? Eu olho para ele, eu olho para ela e parece que não é isso tudo. Eu estou olhando, parece que ele não é, ela não é. Será que realmente isso é unção? Será que realmente isso é poder? Será que isso na vida dela realmente é a presença? Será que isso na vida dele realmente é a presença? Aí vem Deus. Eita, eu vou repetir. Aí vem Deus e dá testemunho de Moisés. Pega a palavra, pega a revelação. Eu vou repetir para você sentir a presença, a presença, a presença. E dá glória a Deus do outro lado. Aí vem Deus diante da multidão e começa a dar testemunho de Moisés. Aleluia! Da fidelidade dele. E dizendo: eu vou falar com ele, seja em visões, seja em sonhos, eu vou me revelar a ele, eu falarei com ele, boca a boca, boca a boca, eu falarei com ele, porque eu conheço, eu sei quem ele é, ele tem o meu espírito, ele tem a minha o Espírito do presença, Senhor. ele é fiel a mim, eu sou fiel a ele, o nome e de eu Jesus. sou na vida dele. Pega a palavra, pega a revelação. Deus manda me dizer: ei filho, ei filha, tem muita multidão baneando a cabeça, empinando o nariz e dizendo: ele não tem, ele não é, ela não tem, ela não é. Mas assim diz o Senhor, aleluia, que deu testemunho de Moisés para o povo. Chegou o tempo, agora não é o homem, não é o sacerdote, sou eu, sou eu, sou eu. Pega a palavra, pega a revelação, sou eu que vou testemunhar de ti, sou eu que vou testificar de ti, sou eu que vou falar que tu estás na presença, na posição que eu te coloquei. Fui eu, na casa onde tu está, fui eu, na posição onde tu está, fui eu, na honra que tu tens, fui eu. Aleluia, aleluia. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. Chegou o tempo agora que é o próprio Deus que vai dar testemunho de você. Eu vou repetir, é o próprio Deus que vai dar testemunho de você. Vem comigo para a Bíblia. Se você observar as Sagradas Escrituras, aleluia, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Em Salmos de número 12, eu vou repetir, em Salmos de número 12, verso 1, aleluia, Davi, aleluia, Davi lamenta a escassez de homens fiéis no seu tempo, dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos fiéis.
os filhos dos homens. Meu Deus, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito forte. Mas se nós observarmos também a Bíblia, em Salmos 31, versos 23, a Bíblia fala: amai ao Senhor, vós todos os que são os seus santos, porque o Senhor, Ele guarda os fiéis. Eu vou repetir: o Senhor, Ele guarda os fiéis. Se nós observarmos a palavra em Provérbios 28 e 20, o sábio pregador Salomão diz: um homem fiel, um homem fiel, um homem fiel abundará em bênçãos. Um homem fiel abundará em bênçãos. Pega a palavra, pega a revelação da palavra. Ei, o Senhor está lhe dizendo: eu vou honrar a tua fidelidade, meu filho. Eu vou honrar a tua fidelidade. Eu vou fazer que tu venha se abundar em bênçãos, em milagres. Vai transbordar de vitórias, de conquista. Abundará em bênçãos, transbordará em bênçãos. Pega a palavra, pega a revelação. Se nós observarmos a palavra no Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos 21, a Bíblia fala: o Senhor, aleluia, o Senhor dirá ao seu servo fiel. O Senhor dirá ao seu servo fiel. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória a Deus do outro lado. O Senhor falará ao seu servo fiel: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eita, 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 eita. Eu vou repetir para você sentir a presença da glória a Deus do outro lado. Assim lhe diz o Senhor: está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei hoje. Hoje. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Só quem quer entrar da glória do outro lado, só quem crê que está entrando, magnifique, verbalize uma palavra de adoração, dê uma rachada de línguas estranhas aí, porque chegou o tempo, chegou, que Deus está te tirando do pouco e colocando no muito. Aleluia, aleluia. Você já tem palavra, mas será mais palavra, será muito palavra. Você já tem unção, mas será muita unção. Você já tem poder, mas será mais poder de Deus. Você já tem visão, mas diz o Senhor, será mais visão. Você já tem revelações, mas será mais revelações. Glória, você Espírito. já tem mistérios de Deus, Glória. mas a partir de hoje Aleluia, será mais. Você já é próspero, mas a partir de hoje será mais. Foste fiel no pouco, sobre o monte estou te colocando hoje. Meu Deus. Hoje. Só quem crê que é hoje da glória. Adore. Lemantui, que faça canto. Lemanturia, que vassoia, canto. Lemanturia, foi-me cantalai. Derrama-se, mendequerrei de érbios. Sinta a presença, glorifique na presença, adore na presença, verbalize palavras de adoração da presença. Rei, homem de Deus, rei, mulher de Deus, chegou o tempo que Deus começa a te honrar na sua casa, na casa dele. Eu vou repetir para você sentir a presença e dar glória a Deus, mais forte do outro lado.
Deus vai te honrar na tua casa. Deus vai te honrar na casa dele. Novas oportunidades virão. Honras de Deus maiores chegarão. Novas portas estão se abrindo. Pega a palavra, pega a palavra, pega a revelação da palavra. Foste fiel do pouco, sobre o muito estou te colocando. Deus, Senhor. Eita glória! Aleluia! Aleluia, eu sinto a glória. Achei que na presença de Deus aqui, a pregar esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Se nós observarmos, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1 e versículos 12, Paulo ainda celebra a fidelidade de Deus, dizendo: te dou graças ao que Aleluia, me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Eita, eu vou repetir: teve por fiel, pondo-me no ministério. Ei, esse ministério não é teu, esse ministério é do Senhor. Ei, esta obra não é tua, esta obra é do Senhor. Ei, essa posição não é tua, essa posição é do Senhor. Ei, Deus viu a tua fidelidade, Deus viu, e chegou o tempo de Ele te honrar, dele te honrar, dele te honrar. E Davi vai crescendo tanto no reinado do rei Saul, tanto que as perseguições começam, as grandes perseguições começam. E nós sabemos que Saul tenta matar Davi, mas o Senhor está guardando, porque ele era fiel. O Senhor está protegendo, porque ele era fiel. Saul tentou alcançar, prejudicar Davi de todas as formas, mas o Senhor, que era fiel na sua vida, não permitiu Saul lhe tocar, não permitiu. Pega a palavra, pega a revelação, Deus manda lhe dizer: o Senhor não vai permitir os inimigos te alcançar e te tocar. Eu vou repetir para você sentir a presença. Então, glória a Deus, uma sorte do outro lado. O Senhor não vai permitir glória os inimigos te alcançarem e te tocar. Estão tentando, estão fazendo de tudo, mas assim diz o Senhor: não tocarás. Ai, Leriou, Remasse, Cantonévia, Plóvias, Nagassou, Lirian Telemihanchoremicalai, Leriou Teleflacierque, Demassi Canchoremenequerei, não vão tocar em ti. Tu és meu ungido, minha ungida. Eu te escolhi, te separei, te enchi. Sou eu que te honro, sou eu que te uso. E agora, Davi, vai crescendo, vai passando-se o tempo, e chega o tempo que Davi, ele toma posse como rei em Judá. Passa-se mais um tempo e ele toma posse como rei de todo Israel. Pega a palavra, pega a revelação. Agora, a posição de Davi não é mais a mesma. Agora as experiências não são mais as mesmas. Aumentaram a experiência, aumentou a estrutura da fé, aumentou a comunhão com o eterno Deus. E agora, Davi está pronto, assume todo Israel. Eu vou repetir: Davi está pronto para receber o maior que Deus preparou para ele. É aqui que o Espírito de Deus queria que eu chegasse. Pega a palavra, pega a revelação. O maior que Davi pôde receber é ser coroado, é ser confirmado também, não mais agora por Deus, porque por Deus já estava aprovado, mas agora perante o povo, perante os homens, agora ele
e é reconhecido, aprovado, porque ele recebe o maior de Deus na sua vida. Eu vou repetir para finalizar aqui. Permita-me ser a voz profética de Deus na sua vida. Davi, chega o tempo dele receber o maior que ele podia receber de Deus na sua vida, e ele recebe, é rei agora em todo rei em todo Israel. Eu vou repetir, agora é conhecido como rei em todo Israel. Pega a palavra, pega a revelação. O Senhor está dizendo: ei, meu filho, ei, minha filha, você esperou muito tempo, muitos processos, muitas etapas e fases. Quantas vezes nesta caminhada pensaste em parar, recuar, retroceder, como diz o ditado popular, chutar o balde, abandonar tudo, mas a unção que eu te dei na minha casa, o poder que eu derramei sobre ti, te trouxe até hoje aqui, para eu te dizer: chegou o tempo de tu receberes o maior que eu preparei para ti. Elebai, Clohevai, Massicanchoria, Leflou, Ramai, Teliam, Dalasúria, Plóvia, Cominara, Canto, Quemendefai, Imine, Siaco, Deleba, Shuricantalamai. Pega a palavra, pega a revelação. O Espírito Santo me impulsiona a lhe fazer a pergunta: qual é o que é de maior que você tem buscado no Senhor seu Deus? O que é e qual é o que é de grande que tu tens buscado no Senhor? Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Pega a palavra, pega a revelação, recebe o maior de Deus aí agora. Recebe, recebe, recebe. Lemicanto lamai. Elisângela, recebe, recebe. Leplou, cantai, Jamie, canto lemai. Janaína, recebe. Leplou, vanto, cantai. Elemiou, telefai, Bruna, Fábio, recebe. Lebi, canto, le, cantai. Recebe, evangelista. Elemiou, tequianta lamai. Pastores que aqui estão, obreiros do Senhor, recebe o maior de Deus na sua vida. Recebe o maior que tu pediste ao Senhor. Recebe, recebe, recebe. Sinta a unção aí fluindo, sinta o poder, a graça, as manifestações, a apoteose, o incendiar, a chama, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aonde? Na minha casa, e não se apagará. Seja cheio agora, seja cheio agora. Transporte desse poder, deste fogo, desta unção, deixa queimar, deixa o Espírito Santo te incendiar. Chegou o tempo do maior de Deus na tua vida. Lemai, Plóvia, Kemi, Choheba, Ula cachore calabacantarabandabai. Chegou o tempo do maior de Deus na tua vida. Chegou o tempo Glórias do maior de Deus na tua casa. Chegou o tempo do maior de Deus na tua vida. Chegou o tempo do maior de Deus no teu ministério. Eu vou repetir para nós encerrarmos aqui. Chegou o tempo do maior de Deus na tua vida. Chegou o tempo do maior de Deus na tua casa. Chegou o tempo do maior de Deus na tua família. Chegou o tempo do maior de Deus da tua descendência. Chegou o tempo do maior de Deus desta obra. Chegou o tempo do maior de Deus desse ministério. Chegou. Lemai, Dema, Surica, Tolema, Xerianda, Tobi, Keva, Soribi, Cantalamai. Recebe o maior de Deus. Chegou o tempo. O Senhor honrará a tua fidelidade.
Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e começa a cumprir as promessas recentes e as mais antigas. Eu vou repetir, as promessas mais recentes e as mais antigas. Recebe o que o céu compartilha, recebe o que o Senhor está te impactando aí agora, compartilhando contigo. Quem tem glória da glória? Quem tem aleluia, ofereça aleluia. Quem pode verbalizar uma palavra de adoração, dá uma rajada de língua estranha, agora adore, enalteça, fale mistério, adore em cânticos espirituais. Chegou o tempo, o Senhor vai te honrar na sua casa, o Senhor vai honrar na casa dele e vai se cumprir. Salmos 1 e verso 3, no original do hebraico: você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, não murcham, não secam, e tudo que você faz prospera. Prospera, prospera, está prosperando a unção, está prosperando a graça, está prosperando a sabedoria, o discernimento, a estratégia, o direcionamento, o maestrar de Deus da tua vida, está fluindo, está prosperando. Aonde você coloca as mãos, a prosperidade cresce, avança, multiplica. Pega a palavra, pega a revelação, prepare-te para honras maiores na tua casa e na casa do Senhor, na tua casa e na casa do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Muito obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe.